Um, dois, três, na área. Lobisomem, como é que chama? Como é que chegou o lobisomem no Brasil? A gente vê que a gente imagina que o lobisomem é muito ligado à zona rural, a lugares mais. Mas como é que chegou no Brasil? Chegou com os portugueses. Chegou com as histórias de Portugal. Aqui tinha um capelupo, mas não tinha. Mas era um tipo de. Existia um lobisomem indígena, mas ele era muito mais parecido com um porco do que com um lobo. O lobo veio da Europa. E a história do lobisomem veio de onde? Vem da Grécia. Porra, é antigo. Vem da Grécia, de Arcadas, que era Licaão, que era um deus, que era um rei, rei de Arcádia, que existia uma lei que chamava Lei da Hospitalidade, era uma lei divina da hospitalidade. Você estava numa cidade, se fosse para outra, você tinha que ser bem tratado. E esse cara matava as pessoas que chegavam em Arcádia. E aí o Zeus ficou sabendo disso, foi visitar a cidade, foi visitar o reino do cara, os assessores lá, os súditos deles, falaram, cara, não vai em cima desse maluco aí que eu acho que ele tem um bagulho. Não vai pra cima desse... E aí ele falou, então tá bom. Ele foi lá, matou um escravizado dele, tirou as vísceras, preparou para Zeus, deu para os Zeus comer. Zeus ficou enfurecido com o cara, transformou ele num lobo, queimou o reino dele. E aí foi embora. Só que ele tinha 50 filhos. Ele voltou lá depois de um tempo, porque os moleques estavam aprontando de novo. Fez a mesma coisa, só que dessa vez o filho, que era o o piorzinho do Licaão, matou um dos irmãos e serviu para Zeus. Zeus transformou todo mundo em lobisomem e eles se espalharam pelo mundo. E essa é a história original do lobisomem. Quer dizer, vai parar na Europa, aí saiu da Península Ibérica, que é ali Portugal e Espanha. Os caras vieram para cá, trouxeram para cá. Então tudo que a gente conta vem de algum lugar. E por que pega? Talvez a história de lobisomem seja a mais bem sucedida das histórias, porque todo lugar tem história de lobisomem. Sim. Assim, nós, mais recente, da nossa época, 90, até por causa do... Chupacabra, né? Chupacabra, meu. A turma cagava nas calças com medo do chupacabra. Chupacabra é de 96, 97. O chupacabra é uma história que começa no México. E vai replicando onde tem lugar. Aí você não sabe, aí começa a saber. Você sabe, um fazendeiro que é nó cego, que vai lá e mata os bichinhos, tira uma foto e depila, raspa o pelo dos bichos, fala, pô, apareceu sem pelo. E tem, cara, o chupacabra. Por que desapareceu o chupacabra? Foi só essa época aí? Então, verdade. Tirou férias? Sumiu, né? Extinção. Entrou em extinção. Ficou perigoso pra ele. Falou de lobisomem, por exemplo, história... História que pega, de vampiro, Drácula, esses caras. Então, não tem no Brasil. Você vê que não tem tanto no Brasil. Então, mas sempre alguém conta. Não. Que viu, mas... Lobisomem pega, vampiro não pega. Vampiro aqui no Brasil não tem, também, mas pega, por exemplo, pega nos países do hemisfério norte. Lá tem vampiro, aqui não tem vampiro. Mas é interessante isso. Por que pega uma e não pega outra? Não. E então, a gente acredita que é exatamente por esse caldo de cultura. As histórias de lobisomem, se pegar livro mais antigo, a gente usa alguns livros antigos como referência. Um dos jeitos de identificar lobisomem era pela unha. A unha suja de terra, porque o cara passava a noite meio galopando, andando. Então, mas dá uma olhadinha. Quem que tinha unha suja antigamente? Trabalhador rural. Fazendeiro. Tá muito ligado também a um preconceito de quem era da cidade para quem era do campo. Então, as histórias parece que são bobas, mas elas têm uns recortes sociais muito presentes, assim. Isso é... E aí, gostou desse corte? Então se inscreva no canal oficial 123 na área e assista esse bate-papo na íntegra.